A gente tava sentindo falta de Colbel. Ela está de Ruptura. volta. Não só tá de volta, como teve um episódio inteiro dedicado ao seu histórico, ao seu passado. Esse episódio 8 de Ruptura, Michel, Cara. totalmente dedicado a Harmony Colbel. Praticamente uma side quest da Harmony Colbel. Totalmente. Gente, spoilers a partir daqui de Ruptura episódio 8. Se você ainda não viu, vai lá assistir, depois volta. Eu sou a Mikan, esse é o Michel Arouca. Estamos Olá. fazendo cobertura semanal de Ruptura, pessoal. Se você ainda não viu, tem a playlist aqui embaixo com todos os vídeos. Mas a gente alterna aí nos canais. Só que agora, Michel... Temos uma novidade para as próximas 2 semanas? Exato. Esse é o vídeo do episódio 8, mas pro episódio 9 e 10, a gente não vai ter vídeo. Como assim, Mikan? Porque a gente vai ter live. Êêêê! A gente vai transformar os 2 últimos episódios da temporada em eventos. 2 super mega lives em parceria com a Loop Studio, Loop Infinito vão estar com a gente. Eles adoram Ruptura, adoram tudo de Apple, então se prepare que a partir da semana que vem nós vamos transmitir a live nos 2 canais, 9 e 10, transmissão simultânea, e vai ser legal demais. Sim, então ó, fica já inscrito, tanto aqui no canal Mikan quanto no Série Maníacos, porque vocês vão poder acompanhar ao vivo a discussão dos episódios 9 e 10 na semana que vem, e na outra semana temos esse encontro marcado. A gente vai divulgar os horários certinhos e bonitinho. tudo nas redes sociais e também na aba comunidade aqui do YouTube, fiquem tranquilos. Mas agora vamos discutir o episódio 8? Vamos discutir o episódio 8, porque ele foi um episódio muito importante e ele é disfarçado de um episódio filler. Quem chamar esse episódio de filler, de encheção de linguiça, está equivocado. Já tô banindo todo mundo. Porque a quantidade de detalhes importantes sobre a construção de mundo de Ruptura, esse é um episódio muito rico sobre o lore da Lumon, sobre, quem sabe, a criação de tudo. Tem tanto detalhe que a gente foi pescando, pausando o episódio, olhando os detalhes, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de detalhe importante que teve nesse episódio. Foi muito, muito rico. Aconteceu muita coisa nesse episódio, por mais que, se a gente for parar pra pensar, ela foi, buscou e voltou. Calma, gente. Eu acho que é sempre muito importante a gente ver também quando a gente conhece o passado do personagem. Isso é legal Como o Michel demais. falou, construção de mundo. A gente sabe um pouco mais sobre a Harmony Colbel, que sempre foi uma incógnita pra gente. Coisas importantes. Desde a primeira temporada fica aquela coisa, nossa, mas o que essa mulher quer? Porque ela parece fanática pela Lumon, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela tem aquele tubo ali que ela carrega com ela, que tem um nome, Charlotte Colbel. Isso tem desde a primeira temporada, né? E aí todo mundo ficava, não, deve ser a mãe dela, deve ser algum parente. Que a gente achava que era filha. Isso, então a gente sabia que tinha alguma coisa, algum parente dela que ficou ali naquele tubo de respiração. Provavelmente já havia falecido, porque senão, né, ela talvez tivesse algum contato. Isso era uma coisa que pairava pra gente há uma temporada inteira. Então, é muito bom a gente saber agora qual o contexto disso. Mas assim, eu achava que a gente ia descobrir esse contexto. A gente descobriu muito mais coisas. Nossa. Sobre a Harmony, sobre a Lumon, sobre a cidade em que ela viveu. E eu achei muito interessante ver realmente essa parte mais externa, né? A gente nunca tinha saído de Kier na série. Isso foi muito legal. A gente chegou ali em Salt Snack, que é a mesma cidadezinha que ela tava fugindo no começo da temporada. E agora a gente vê que ela foi até essa cidade, que é uma cidade costeira, que é a cidade que ela cresceu, provavelmente a cidade que ela nasceu, né? E é uma cidadezinha e quando ela chega, o que acontece? A cidade está completamente abandonada, caindo aos pedaços. Totalmente. Um clima de desolação. E eu acho até que a forma que eles mostram isso é muito interessante, né? Porque eles mostram que, primeiro, né? Quem é a primeira pessoa que ela vê? Alguém usando uma droga lá. Isso, bota o negócio no saco plástico, dá uma baforada. Isso. Tá consumindo uma droguinha muito louca lá. Que é provavelmente a mesma droga que a gente vê sendo consumida aí ao longo do episódio pelo... Eu vou chamar do cara do boné, porque a gente viu o episódio e tava sem legenda, a gente não sabe se o cara tem o nome dele. A galera vai confundir com o Kevin Feige. Cara do boné é o cara do Kevin Feige. O Kevin Feige estava lá com ela. Não, brincadeira. Mas eu vou chamar de cara do boné. Cara do boné é legal. Sabem Bom que apelido. E aí comentem aí o nome dele, se já tiver sido confirmado. É o crush de infância da Colbel. E a gente vê que ele repassa essa droga, ele usa essa droga. Sim. E a gente acha que é o éter, né? Isso. Porque é o produto, né, que era fabricado pela Lumon. Pelo que deu a entender, eles trabalhavam em uma fábrica de éter quando eles eram crianças. Trabalho infantil escravo, Mikan. E a Colbel fala, eu não usava isso desde os 8 anos. Eu fico... Nossa senhora. Socorro. Como é que ela não tá frita dos miolos, né? Não, e assim, gente, a situação, né? Uma coisa meio revolução industrial mesmo, sabe? Sim. Se for parar pra pensar, é bem essa coisa de criança trabalhando em fábrica, drogas à vontade, jornadas extenuantes. Que assim, a gente sabe que não é uma coisa que foi completamente extinta, né? A gente sabe que ainda existe esse tipo de situação, mas é sempre muito chocante ver. E assim, voltando pro negócio da cidade em decadência, a primeira coisa que a Colbel vê é alguém usando essa droga. E em seguida a gente vê, né, o café ali que o cara do boné administra. E lá, o que que tem? Só pessoas
pessoas mais velhas. Tem ele, que tem mais ou menos a idade da Cobell ali, tá ali pros seus 50, talvez. Sim, 50, 60, early 50s. Por aí, early 60s. né? Então já tá na meia-idade ali. Isso. Mas assim, tirando ele, todo mundo que aparece é um pouco mais velho. A senhorinha tá com respirador, Sim. o outro vovozinho lá tá fazendo fofoca de coisa que aconteceu ali próximo na cidade e tal. E ele passa o tubete pro senhorzinho ali. E olha que interessante, ele não vendeu pra ele só repassou, ou seja, talvez ele tem acesso a essa droga e dá pro cara, sei lá, poder, que ele é um usuário, talvez viciado e tal. Mas interessante que ele não vendeu. Mas talvez tenha botado na conta do cara. Você acha que pode ser vendido fiado? Sim. Mas o que eu achei interessante nesse momento do café é que a gente vê que é isso, né? Os clientes são pessoas que estão mais velhas, estão super decadentes, eles falam pouco. E eu acho que isso reflete a situação da cidade. Total. Todo mundo que é jovem, praticamente todo mundo, ou tá usando droga, ou saiu da cidade. Foi procurar outra coisa. Porque o que dá a entender lá é que não tem emprego, não tem nada. Por quê? A cidade era praticamente toda ali voltada pros negócios da Lumon. E a Lumon saiu da cidade. Como que a gente tem certeza disso? Que a gente vê várias placas e várias casas ali que tem tudo desbotado, coisas que eram da Lumon, sinais com o símbolo da Lumon, placas de identificação. Então a gente consegue ver que sim, a Lumon esteve lá e faz tempo que ela vazou. E tem uma placa muito interessante, assim, que ela passa, quando a Cobell tá passando de carro, a gente vê ali no canto da tela, tá meio apagada, mas a gente pausou e conseguiu decifrar o que tá escrito ali, e é muito interessante, porque ele tem ali o logo da Lumon e tá escrito: There's a miracle cure for mankind, ou seja, tem uma cura milagrosa para a humanidade. Qual seria essa cura milagrosa? Será que é o tal do éter? Será que são outros produtos que a Lumon fez? A gente sabe que a Lumon é daquelas empresas que começam com um produto e vão fazendo um monte de coisa, né? Eles têm aquela parte farmacêutica, também parece que tem equipamentos ali de banheiro, essas coisas assim, tem remédio, não sei o quê. Então talvez eles tenham sido aquela coisa que ali no século XIX, começo do século XX, vendia aqueles remédios milagrosos. Pode ser. E o tônico blá 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 do Kiriga. O famoso óleo de serpente, que vendia no Velho Oeste. É bem essa vibe, bem essa vibe. Então uma cura milagrosa é uma coisa que é muito coisa de óleo de serpente mesmo, sabe? E aí a gente vê que tem essa placa e também tem lá na fábrica que eles vão se encontrar, né, em segredo, pra Cobell pedir a carona, tem lá o símbolo da Lumon desbotado também. Isso, aquele estaleiro ali na beira-mar. É muito louco, porque a Cobell, ela tá numa paranoia que ela realmente acredita que mesmo que a Lumon tenha abandonado aquela cidade, eles ainda estão vigiando aquele lugar. E ela quer pedir um favor lá pro ex-crush dela da infância, pra levar ela até a casa de uma pessoa. Que é a Cici. Que é a Cici. Quando eu tava assistindo o episódio, eu achava que era a irmã dela. Ainda mais que chamou de Cici. Cici às vezes pode ser um apelido de sister, né? Cici e tal. Então eu achei que era irmã. Depois, mais pra frente a gente fala que a gente muda de ideia. Mas é interessante essa paranoia da Cobell naquela cidade abandonada. Ela realmente acredita que a Lumon está vigiando. E ela é uma pessoa que conhece muito bem a Lumon. Ela é uma pessoa que conhece a Lumon dos primórdios. Isso é outra coisa que a gente descobre nesse episódio. Então talvez a paranoia dela seja justificada. E é, né? Porque realmente a gente vê no final que vem uma galera que aparece do nada. Porque ela pensa, bom, se a Lumon tá me monitorando, eles vão tentar ver pra onde eu iria. Então eles já devem estar meio de olho na casa da Cici. E vão ver se meu carro tá indo por lá, não sei o quê. A gente vai ainda falar um pouco mais da cidade, mas quando a Cici fala com ela, né, ela conta que o Sr. Drummond ligou perguntando dela. Ou seja, a Lumon realmente desconfiada já. Tá nessa trilha. Bom, vamos ver se ela não foi pra essa tal de Salt Snack, né? Outra coisa sobre a cidade, rapidinho, é que assim, o cara do boné fala pra Cobell, quando ela diz, aqui tá mais velho, tá mais decadente do que eu lembrava. Ele mas é porque teve um remanejamento de recursos e não sei o que, isso fez com que a estratégia... Ele meio que regurgita um discurso corporativo. Como se fosse um release que ele leu, né? Isso, e parece muito que é a justificativa que a Lumon usou pra sair da cidade. Nós tivemos coisas econômicas, blá blá blá, e por isso teremos que remanejar, Aquela declaração oficial da empresa. Que, na verdade, deve ser o que foi meio que a sentença de morte da cidade, né? Como assim? A cidade que a economia toda depende da Lumon, como eles vão continuar se a Lumon sair de lá? Então, acho que por isso ele tem esse rancor ao dizer... Faz todo sentido. Todo esse discursinho. E ela vê como isso é um negócio sarcástico e tudo, mas enfim, a cidade ficou decadente por conta disso. E outra coisa que a gente tem em relação à cidade como um todo é que a Cici, a parente da Cobell, ela é considerada uma pária na cidade. Por que eu imagino que seja isso?
porque ela ainda é muito fiel a Lumon. Sim. E eu acho que a cidade inteira hoje em dia odeia a Lumon, porque eles... Tem esse rancor de eles terem abandonado. Exato. E eles saíram da cidade. A Cobel fala, eles destruíram a cidade. Aí a Cersei até fala, a cidade nem existiria se não fosse a Lumon. Ela tem a justificativa dela na ponta da língua. Mas ao mesmo tempo é isso, né? Você trouxe aquelas pessoas pra lá, e aí muita gente provavelmente se mudou por causa daquele negócio. Sim. E aí agora acabou... Adeus. Isso me lembra muito as discussões sobre o Cinturão da Ferrugem nos Estados Unidos, aquelas cidades industriais que cresceram muito com as fábricas ali, porém, quando as fábricas começaram a sair de lá, as cidades entraram em decadência. Então, posso estar falando errado aqui que eu tô falando de cabeça, mas você pega uma cidade tipo Detroit, que era uma cidade muito grande e tudo, e parece que a população de Detroit tá reduzindo a cada ano, porque as pessoas não querem mais ficar lá, porque não tem tanto emprego mais. Os grandes automotivas, empresas automotivas, eram de Detroit, fabricaram lá por muitos anos, depois saíram e realmente colapsou a cidade. Exato. E a gente vê como acontece muito esse movimento populacional por causa de fábricas, de indústrias e tudo. Ainda mais uma cidadezinha pequena dessas, você pensa, pô, deve ser metade da cidade deve trabalhar pra Lumon e a outra metade deve prestar serviços pra quem trabalha pra Lumon. Normalmente uma cidadezinha daquela viveria de pesca, por exemplo, né? Tanto, né? E talvez eles tenham feito alguma coisa ali que tenha contaminado até o mar e não deve ter mais peixe, porque a matéria-prima óbvia daquele lugar seria os peixes. Se eles não conseguem pescar, talvez tudo esteja envenenado ali. E olha, a gente vê muitos casos também, né, de indústrias, ainda mais tempos antigos, assim, que simplesmente deixavam qualquer resíduo cair na água mesmo, meio que... E pode ter uma coisa desse tipo, né? A gente não tem como saber se foi o que aconteceu em Salt Snack, mas é uma possibilidade. E assim, de qualquer forma, é um lugar que não parece muito agradável pra se viver, porque é frio pra caramba, né? Pequenininho, assim, isolado. Sim. E uma coisa que você comentou quando a gente tava assistindo, que lá é um cold harbor, né, Isso Michel? é legal. Quando ela tá encontrando lá com o rapaz do boné ali, a gente vê que ali é literalmente um ancoradouro gelado. É um cold harbor, que é o nome do arquivo que o Mark está trabalhando pra completar, que vai ser a coisa mais importante da história da humanidade. Eu não sei se é uma coincidência, não deve ser, mas achei legal. Me veio isso e falei, olha aí, ele tá literalmente tem um cold harbor ali. Sim. Eu acho que não deve ser relacionado, mas eu acho que foi intencional pra eles história. fazerem a gente ficar, sabe, um cold harbor. Pode ser, pode ser. Mas vamos falar da casa da Sissi agora? A casa da Sissi é importante. Vamos lá, vamos entrar na casa da tia, porque tem coisa ali. Tem coisa, viu? Primeiro, né, isso, a gente não sabe se é irmã, se é tia. Provavelmente é tia, né? A gente terminou o episódio com a sensação de que a Sissi é a tia da Cobel, da Harmony Cobel. É estranho, eu acho que ela não é tão mais velha assim do que a Patrícia Arquette, a atriz. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que ela fala, por exemplo, a sua mãe, elas não falam como se fosse mãe das duas, Exato. Não, e também o fato de ter a marcação ali do tamanho da Harmony Cobel na casa, ter só dela, ou seja, talvez ela fosse a única criança ali mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque no começo eu achei que era lá no meio da casa, mas depois, revendo, né, eu notei, não, pera, minha cabeça embaralhou. Isso é quando a Cobel já entra no quarto dela. Então eu fiquei pensando, bom, se elas fossem irmãs, talvez a marcação fosse no quarto de cada uma. Isso. Mas é isso, eu acho que a Sissi é um pouco mais velha mesmo, tanto que ela já tinha talvez um cargo um pouco mais administrativo ali na Lumon. A gente vê isso naquela plaquinha ali na sala. A gente dá uma pausa na plaquinha e ali tem uma informação importante sobre a patente, digamos assim, da Sissi em relação à Lumon naquela época, anos atrás. Ela era uma matrona ali do programa de juventude da Lumon. Do jovem aprendiz. Jovem aprendiz da Lumon. Olha que interessante, ou seja, Sim. ela já era uma pessoa... Por que a gente entende? A gente entende que a Sissi é uma seguidora muito fiel de tudo que envolve Keir. Sim. Ela é, assim, aquela extremista master. Com certeza. Então, mas assim, a Harmony Cobel, ela tinha tudo pra ser isso também. Eu acho que ela até era até então. Porque ela cresceu na cultura Lumon. Né? Ela foi numa escola de meninas, isso tudo a gente pôde nesse episódio, ela foi numa escola de meninas Lumon, ela ganhou lá a bolsa do próprio Egan, do Jamie Egan, e ela foi crescendo até se tornar agora uma das grandes as supervisoras do Macrodados. Então, desde muito cedo, quem sabe, ela foi recrutada pra Lumon. É uma mente pensante recrutada pela Lumon desde muito cedo. Sim, eu acho que a série plantou bastante isso na nossa mente já, quando mostrou a personagem da senhorita Wang. Eu acho que todo mundo ficava, nossa, qual é o motivo dela estar lá? Será que ela é um clone? Será que ela é filha? Não sei o quê. Eu acho que, na verdade, ela pode ser alguma outra coisa? Pode ter um motivo pra personagem estar lá, mas eu acho que ela tá lá, principalmente nessa temporada, pra mostrar pra gente como é esse sistema da Lumon, que provavelmente eles recrutam as pessoas muito cedo,
e elas vão crescendo dentro da empresa, Exato. né? Então é isso, tem a escola da Lumon, que é essa escola Myrtle Egan. Myrtle é uma das CEOs da Lumon. Não lembro se ela é a primeira CEO mulher, mas tem a estátua dela ali naquela ala da perpetuidade que eles vão na primeira temporada e tal. E tem essa escola com o nome dela, ou seja, já deve ser uma escola em que eles ensinam os princípios da Lumon para as crianças, né? Eu acho que é um esquema meio internato, porque a Harmony não pôde se despedir da mãe porque ela estava na escola. E a gente até deu uma pausa ali, tem uma hora que mostra o yearbook, e eles mostram que teve campeonato de field hockey, né? Que é o hockey sem gelo. É o hockey sem gelo, com patins, mas com uma bolinha mesmo. E eu já fiquei pensando, bom, então não Às vezes nem patins tem, é pé. Não devia ser em Salt Neck, porque lá é só gelo. Pode ser em outro lugar. Assim, tudo bem que é inverno, né? Mas eu imagino que seja em outro lugar. E a gente viu, era muito difícil de dar esse zoom ali, mas a gente viu uma lista de cidades ali, e não tinha Salt Snack pelo que a gente achou, né? Tinha Kier, por exemplo, e outros lugares, mas provavelmente a Cobell estudava fora da cidade, nessa escola aí, nesse internato, Myrtle Egan. E a gente vê uma foto dela na escola, lá na primeira temporada, quando ela tem aquele altar ali na casa dela. Ela tem um altar parecido com o que a Cici tinha. Exatamente, é muito parecido. E a gente vê que a Cobell era uma aluna exemplar. Ela foi a oradora da turma dela. Por isso, né, também, ela tinha notas muito boas, ela foi oradora e também ela foi contemplada com essa bolsa aí do Jamie Egan. Quer dizer, contemplada não, né? Porque eles também estavam usando a capacidade mental dela, mas já vamos falar mais sobre isso. Só voltando aqui da Cici, a gente vê aquela placa ali que a gente pausou e que tem todas essas coisas. E primeiro, né, como ela era a matrona ali da juventude e a juventude ali na cidade deles, né, em Salt Snack, estava trabalhando na fábrica, eu fico imaginando que ela talvez fosse como uma supervisora da fábrica de éter. Pode ser. Tanto que ela até fala, né, e na fábrica você era mais industriosa, né, então você era mais aplicada, né, de todos lá. Então ela provavelmente supervisionava também o trabalho da Harmony quando ela trabalhava ali no chão de fábrica. E que, gente, é isso, trabalho infantil, né? E esse programa de juventude, ele poderia ser até alguma coisa parecida com as escoteiras, porque a gente vê no altarzinho dela também aqueles distintivos que você costura também em faixa de escoteiro. Então, provavelmente, já é até uma forma de você colocar as meninas, ou a juventude ali, para você cumprir ordens. Você já está ensinando desde muito cedo sobre hierarquia, sobre não ficar questionando, sobre cumprir ordens. Então, a gente nota que o programa infantil já pode ser uma lavagem cerebral desde muito cedo naquelas pessoas. E a gente vê isso na senhorita Wang também, porque ela fala que antes de trabalhar na Lumon, ela era tipo guarda de trânsito, auxiliar de trânsito, mas que não é exatamente guarda de trânsito, é tipo o escoteiro que vai ficar orientando as pessoas para atravessar a rua, né? E é uma coisa meio escoteiro, assim, sabe? Me pareceu. Comente aí se é isso mesmo. Quando eu vi aqueles distintivos, me lembrou, porque eu fui um desbravador, quando era criança, que é muito parecido. Que legal. Eu era capitão da minha unidade, tudo, era mó bom. Michel, você sofreu lavagem cerebral? Não, era mó legal, acampava. Lembra que eu comentei no vídeo passado? E sobrevivência também. Muito, então, quando eu falei do que eu conheci a Cachoeira do Tiquira, foi numa caminhada com os desbravadores lá em Brasília, quando eu era criança. Demais. Eu adorava, foi muito bom. Fiz várias aventuras. Tinha meu cantil, tinha minha bússola, tinha faca, montava barraca, era maravilhoso. Que da hora. Era muito legal. Mas você montava a barraca em menos de 3 minutos, que nem o Mark Stern? Não, eu odiava montar barraca, era tão difícil, eu nunca achava os encaixes, era uma desgraça. Pô, barraca velha nos anos 90, hoje em dia, você tinha barraca do Gugu, né? Pluf, você sai, tá pronto. Eu acho isso muito legal, parece a corporação cápsula do Dragon Ball, que você joga o negócio. Isso é incrível, as barraquinhas dos anos 90 eram uma treta, mas bem segura, mas era difícil de montar. Não demorava bem mais de 3 minutos. Mas enfim, eu acho que eles usam esses programas aí, então, tem o negócio da escola Myrtle Egan, tem, talvez, né, essa coisa da senhora Wang ter trabalhado no trânsito e tudo. Talvez ela já estivesse dentro do sistema da Lumon, e aí ela acabou sendo selecionada por ser muito inteligente, muito especial e tudo, foi selecionada para esse programa, que é o mesmo que a Harmony Cobell recebeu. É o mesmo estágio. É o mesmo tipo de programa de estágio, porque o Miltic fala especificamente Wintertide Fellowship, que é a mesma coisa. É a mesma coisa que está escrito no programa da Cobell, é a mesma coisa que está escrito ali na estátua do Jamie Egan que a Cobell pega. Que é como se fosse um troféuzinho que ela ganhou por ter ganhado aquele estágio. Isso, e provavelmente a gente imagina que isso envolva talvez uma recompensa financeira, né? Porque Fellowship tem muito disso, né? Mas como é muito novo, deve ser aquele estágio não remunerado, Michael. Mas, então, pode ser uma bolsa paga ou não paga, mas eu acho que envolve também esse programa que você vira meio como um aprendiz da Lumon. Você passa um período ali de
estágio pra você se desenvolver lá dentro e, quem sabe, ser aprovado se você for bem, que é o caso da senhora Wang, Isso né? mesmo. Que o Miltic tava lá dizendo, ó, você ser aprovado ou não depende de mim. Então, eu imagino que pra Harmony Cobel foi uma coisa parecida, porém, lá nesse estágio aconteceu um negócio que a gente já vai falar mais, né? Só que antes, voltando aqui no quarto da Cici, a gente viu que ela é super fanática e tem lá alguns detalhes que a gente foi pescando, a gente pausou ali. É bem parecido com aquele altar que a Cobel tem na primeira temporada, mas tem umas coisas diferentes ali. Tem um recorte de jornal, por exemplo, que diz, né, equilíbrio, vida e trabalho, que é uma das coisas que a gente vê que justificam, entre muitas aspas, o processo de ruptura, só que é um jornal bem velho, né? Pois é, a gente vê que isso é uma coisa que está acontecendo, essa era uma ideia muito antiga já da Lumon, né? E aí fico pensando, poxa, será que... É que, assim, em 12 anos, né, se é que o primeiro escritório com ruptura foi há 12 anos mesmo, acho que dá pro jornal ficar daquele jeito lá já, então não sei se é um jornal muito mais antigo, mas de qualquer forma, né, tem aí já esse recorte bem antigo, tem o recorte falando do Jamie Egan se tornando CEO da Lumon também, que é uma coisa que já faz um tempo, mas dá pra ver que essa cidade tem uma coisa meio particular com o Jamie Egan, né? Talvez essa seja a cidade natal dele também. Será? Mas talvez ele cuidasse da administração ali, isso. Por isso que a bolsa foi pra Cobel com ele, né? Porque a bolsa Wintertide é relacionada ao Jamie Egan. Por isso que o busto lá, aquela estátua, é do Jamie Egan, que é o pai da Helena, né? Ele é atualmente o CEO da Lumon, é o chefão de tudo, mas antes ele tava lá, né? Provavelmente tendo as suas iniciativas de herdeiro. Exato, né? O comecinho de tudo ali. Eu vou fazer um programa de bolsas, né? Pra roubar a ideia da galera, esse tipo de coisa. Mas últimas coisas sobre o quarto da Cici, tem lá os temperamentos, né? As estátuas dos temperamentos. E tem também algumas cartas ali que a gente viu. Parecem cartas de tarô, são dispostas Lembrou assim. muito uma carta de tarô. Numas velas e tudo. Mas são, na verdade, os princípios centrais, né? Princípios centrais. Os princípios centrais da Lumon. Da Lumon. São como se fossem virtudes, né? Isso, são virtudes que eles querem que os funcionários da Lumon exibam durante o trabalho deles ali. Então, quando você recebe lá o manualzinho de funcionário da Lumon, ele fala das virtudes. Esse negócio das virtudes foi mencionado várias vezes desde a primeira temporada. E tá lá, e tem aquelas cartinhas. Então, são 9 virtudes, né? Que eles querem que as pessoas... Se você faz parte da cultura da empresa, você tem que representar isso, basicamente. Isso, até pra você domar os temperamentos, né? Tanto que quando o Dylan tem a festa dos waffles lá, no final da primeira temporada, tem os temperamentos dançando lá, aquela cena bizarra, e dão pra ele um chicote de 9 pontas. Cada uma dessas pontas é uma dessas virtudes. Pra domar. Então você usa essas virtudes aí pra você conseguir controlar essas coisas negativas. E isso é uma coisa muito doida. Primeiro, mas qual que a gente anotou, assim, que tava mais destacado ali, o probity, né, que é tipo integridade. Mas tem vários, né, tem a visão, tem não sei o quê, então depois se vocês quiserem, deem uma olhada nessa parte, porque é interessante, mas é isso que o Michel falou, já foi mencionado em outros episódios, só que é uma coisa que a Cici fala que se a mãe da Harmony tivesse se apegado aos 9, talvez ela tivesse sofrido menos. Só que a mãe não era uma fiel da Lumon. É verdade. A gente sabe que, na verdade, ela odiava a Lumon, né? Então, existia essa discórdia, existia essa ruptura na própria casa. Entre uma pessoa que, talvez a irmã, né? A gente acha que a Cici é a irmã, era super fiel e a outra não acreditava. Isso, então devia ter esse conflito ali, tanto que a Harmony acusa a Cici de ter matado a mãe dela, né? De ter arrancado o tubo de respiração pra que ela morresse mais rapidamente, né? E assim, depois, no fim do episódio, a Cici diz, não, mas foi ela mesma que arrancou, que não sei o quê. Eu não sei. É difícil. Sabe? É uma coisa muito traumatizante. A gente até vê a Harmony deitando ali na cama da mãe, botando o tubo na própria boca, ela conecta ali no respirador desligado, antigo. Né? Ela botou na boca, sei lá, tentando recriar os últimos momentos de vida da mãe, tentando, quem sabe, absorver o último respiro da mãe que estava ali naquele respirador. Não dá pra entender. Mas assim, é uma cena triste e ao mesmo tempo muito perturbadora. Sim, eu acho que eles querem deixar a gente desconfortável, Deu né? certo. Porque realmente, se a gente for pensar, nossa, toda a parte psicanalítica ali, do não sei o que, eu nem manjo desses negócios, mas dá pra ver que tem muitas camadas ali, né? Mas realmente, dá pra gente imaginar que, poxa, é isso, a Harmony nunca teve a chance de se despedir da mãe, sabe? Ela tava na escola e simplesmente deixaram ela lá na escola.
né? Não chamaram ela pra fazer isso, porque ela estar na escola era a coisa mais importante, não sei o quê. E não é que ela estar na escola é importante pro desenvolvimento dela, não sei o quê. É importante porque nada pode ser mais importante do que a ideologia do Kier, né? Isso é muito louco. Pra mim, isso é muito louco. Eu acho que esse episódio transmitiu muito bem quão doentia era a dinâmica naquela casa. E uma coisa que tem no quarto da mãe, Michel, é um retrato da Harmony com as trancinhas da escola. Ai, cara, putz, isso é muito triste. Ah, então dá dó, assim, dá né? muita dó. É. Mas, assim, uma coisa que eu fico pensando, Michel, o cara do boné, ele fala que a mãe dela odiava a Lumon mais até do que ele. Então eu fico imaginando, será que desde o começo ela odiava a Lumon? Ou será que ela veio a odiar a Lumon depois que ela descobriu certas coisas? Ou depois será que levaram a Harmony pra estudar fora e não trouxeram pra ela? Quando será que ela começou a odiar a Lumon? Eu apostaria que ela começou a odiar a Lumon depois que ela descobriu alguma coisa. Eu não acho que ela sempre odiou, porque, como a gente aprendeu nesse episódio, a Lumon aparentemente era uma empresa benfeitora para aquela cidade. Sim, até o momento que não era mais. Até o momento que não era mais. Então, em algum momento, talvez a mãe da Cobel perdeu a fé. Pode ser uma coisa assim, né? Talvez ela tenha, no começo, achado bom, mas não se envolveu com essa parte mais religiosa, assim. Mas aí depois ela começou a odiar não só esses princípios da Lumon e tal, como também a empresa em si e tudo que ela trazia, né? Exatamente. Tá vendo como tem tanta coisa nesse episódio? E agora vamos finalmente falar da Cobel e dessa bolsa. Isso, mas exatamente, agora no final do episódio a gente entende qual era a motivação da Cobel. A Cobel foi até lá porque ela queria encontrar alguma coisa. Ela estava atrás de algo específico, que ela procurou. Aí ela lembrou que ali do lado de fora da casa tinha uma espécie de adega. Sabe essas adegas meio roots mesmo, que é só, na verdade, um buraco cavado ali, onde você consegue guardar, aquilo ali preserva realmente a temperatura, e você consegue guardar comida e tal. E ela... jarras de picles ali. E é lá que ela vê o yearbook dela, que a gente já mencionou e tal, e ela encontra algo importante, ela finalmente encontra o troféu do estágio dela. Só que o troféu é oco, Mikan. É o santo do pau oco. O troféu é oco e lá estavam as anotações, o caderninho que ela tanto queria. Foi por isso que ela foi para aquela cidade. Foi por isso que ela foi para aquela casa. Ela queria aquele caderninho específico. E esse caderninho específico talvez seja a coisa mais perigosa para a existência da Lumon. Porque me parece que esse caderninho é o meio que o anulador de fé da Lumon. Me lembrou muito o Código da Vinci. No Código da Vinci, a Igreja Católica tenta esconder algo que anularia muito sobre a história da Igreja Católica, que abalaria a fé das pessoas, abalaria a fé das pessoas que acreditam em tudo o que foi dito. E eu acredito que aquele caderninho é como se fosse esse artefato que pode prejudicar muito a fé de pessoas como a Cici, que acreditam cegamente, a ponto de ela pegar aquele caderninho, entender o perigo e falou, não, vamos, isso aqui precisa sumir. É por isso que a Cici queria queimar, porque ela entendeu que aquilo ali iria abalar a fé de muita gente. Então, eu não sei se a fé exatamente, meio essa fé meio religiosa da Lumon, mas com certeza iria abalar a posição do Jay Megan como CEO. Exato, como a grande mente por trás da tecnologia ruptura. Porque ele assumiu crédito por tudo. Por tudo. Né? E ali a gente vê anotações, a gente vê ali alguns desenhos antigos que provam que a Cobel é a mãe da ruptura. Isso, todas as coisas com a letrinha dela que louco, e tudo. Cara. A tecnologia da ruptura, na verdade, foi algo que ela bolou, os primeiros sketches ali, é tudo dela. O chip, toda a coisa das ondas mentais ali, que depois a gente vê no monitor da Ray Gabi, todas as coisas. E ela até fala, o OTC, né, que é aquele Overtime Contingency, que eles fizeram, né, a hora extra, que faz com que você possa acionar fora da empresa. O bloqueio Glasgow, que é o que a gente viu ser usado no episódio 4, né, por causa da Hayley. Tudo isso... Ela diz que ela criou. E o que eu imagino que seja essa bolsa, então? Eles pegavam, né, pessoas brilhantes, né, nessas escolas da Lumon, e pessoas muito devotas, porque eu acho que um dos critérios deve ser quem sabe muito bem os princípios da Lumon, não sei o quê, que vai ser um cordeirinho ali pra eles, né? E aí o Jay Megan, coordenando essa bolsa, ele trabalha próximo a essa pessoa, ele faz ali esse programa de estágio, incentiva a pessoa academicamente, não sei o quê, pega as ideias dessa pessoa e usa. É basicamente o que as grandes empresas de tecnologias fazem, né? Você trabalha para uma empresa de tecnologia, você desenvolve algo, não é seu, é da empresa que você trabalha. Sim, acaba virando uma coisa patenteada daquela empresa, né? E eu acho que foi meio que isso que aconteceu. Mas assim, dependendo da empresa, às vezes você ainda consegue colocar o seu nome. Porque eu acho que a Harmony não teria ligado se fosse, por exemplo, bom, a Lumon é dona dessa tecnologia, porém, foi criada por Harmony Cobel. Porém, o que aconteceu foi que não só tomaram a ideia dela e todos os lucros e todas as coisas de aplicação dessa ideia, como também o Jay Megan assumiu o crédito total e ela foi ameaçada pra não falar nada a respeito disso. Eu acho que pra mim isso é o mais complicado. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma.
E que, assim, reflete muito umas coisas, por exemplo, que nem você falou, né? Empresas de tecnologia, isso me lembra muito a história dos videogames. Que no começo da história dos videogames, os desenvolvedores que hoje em dia a gente considera como patriarcas do videogame, os caras que começaram ali, pioneiros mesmo, essa galera, muitas vezes, não tinha nome nos créditos de nada. Porque eles não podiam assinar nada, eles acabavam criando salas secretas, às vezes, no jogo, só pra poder botar o nome deles, entendeu? Porque tudo saía com o nome da empresa. Mas, além disso, nesse caso, não é só o nome da empresa, é Jamie Egan. Ele assumiu a autoria total. A própria Cici, mas foi o Jamie Egan que inventou a Cobel. Foi o que eu ouvi, né? Meio que assim, foi o que me disseram. É muito parecido até com a história do Facebook. No filme do Facebook mostra, né, que o Eduardo Severin tá brigando muito porque ele queria o nome dele no rodapé. Total. E é muito isso, sabe? Então essa briga por autoria existe, mas nesse caso, eu acho que a Cobel ficou em silêncio durante todo esse tempo, porque, primeiro, eu acho que ela ainda acreditava nos princípios da Lumon, por mais que tivesse meio que essa dissonância cognitiva ali de, poxa, minha mãe morreu, ela não gostava da Lumon e eu não consegui me despedir, então ela guardou o respirador, né? Mas ela tinha o altar, dava pra ver que ela era devota. Só que ela começou a ver, eu acho, que tudo isso que ela lutou, todas as coisas que ela meio que enterrou pra continuar brigando pela Lumon, pra essas coisas que ela acreditava, que ela foi doutrinada a vida toda pra seguir, cara, nada era verdade, né? E eu acho que ela engoliu todo esse sapo por causa do Cold Harbor, porque como ela era a pessoa que estava ali tocando esse projeto, que é o projeto mais importante da história da Lumon, ela meio que teve essa coragem de anular o ego dela em prol do bem maior. Né, que a gente não sabe o que é o Cold Harbor, mas como já foi dito, é algo muito importante, e ela está envolvida. Mas a partir do momento que ela foi traída, tiraram ela, botaram o Miltic no lugar, ela falou, então peraí, agora acabou. Agora não vou aceitar isso de novo. Então, o que ela tem ali na mão, aquele caderninho dela, é a bala de prata. Será? Eu acho que é a bala de prata. É por isso que estão perseguindo ela, é por isso que ela estava tão com a paranoia. Aquilo é muito mais importante do que a gente consegue conceber ainda. E assim, né, agora a gente vê que a Cobel não só tem muito conhecimento interno da Lumon, como ela tem conhecimento do processo de ruptura em si, porque ela literalmente criou esse negócio, né? E uma coisa que eu acho bem interessante do final do episódio é que agora a gente pode esperar, provavelmente, que a Cobel vai se tornar uma espécie de aliada da Devon e do Mark. Aliada 100% eu não sei, mas eu acho que, assim, a chance dela denunciar eles pra Lumon, não sei o que, eu acho que, assim, é 5%, pelo menos nesse momento. Talvez depois, se a Lumon ganhar ela de alguma forma de novo. Pode ser, mas a gente vê a irmã do Mark, a gente já tinha visto no episódio anterior ela ligando pra Cobel, agora a gente vê a Cobel atendendo o telefonema da irmã do Mark. E eu achei muito legal, porque assim, a Regabi vazou, né? Ela falou, não vai ligar pra Cobel, eu tô saindo daqui. Mas, quando a Devon conta desse processo pra Cobel, o que é uma coisa muito arriscada, a Cobel, ela fala, não, mas o Mark fez, mas ele não morreu ainda? Você tá com ele? Me conta tudo. Meio que assim, eu preciso saber como funciona esse processo de reintegração, porque se tá funcionando e ele ainda tá vivo, a gente vai conseguir fazer alguma coisa que aí, combinado com esse negócio dela, eu acho que pode ser a bala de prata. Porque agora ela vai ter um agente interno, literalmente, verdade. o interno, o Mark interno. Muito bom. Não, e talvez ela tinha certeza que o Mark ia morrer, porque isso talvez tenha a ver com a teoria da guerra civil beta que a gente falou no episódio passado, que não tem como o interno e o externo habitarem o mesmo corpo. E aí, foi o que aconteceu com o Pete, né? O Pete morreu, né? Mas a gente sabe que o Pete também teve todas as coisas dele não seguir o tratamento e tal. Habitarem de forma consciente, eu digo. E talvez o Mark vai ser o primeiro que vai ter essa capacidade. Talvez esse seja por que o Mark é especial. Porque talvez ele seja o primeiro que a reintegração vai funcionar. Isso, e acho que a Cobel, como criadora desse processo, tem muito interesse não só em ver esse processo sendo aprimorado. Então, uma coisa que eu achava que era irreversível, pode ser reversível, isso é importante, mas acho que ela também quer ver como isso pode ser feito, porque isso pode sim ferrar muito a Lumon. Já que todo o processo do andar da ruptura depende de que os funcionários internos não tenham memórias externas e vice-versa, né? Não, e agora a gente sabe que a Cobel tem esse conhecimento técnico da tecnologia ruptura. Então, quando ela chegar na casa do Mark, ela pode ou mesmo fazer o que a Regabi estava fazendo no lugar dela, ou as duas podem trabalhar juntas, porque tem o conhecimento da Regabi e tem o conhecimento da Cobel. E talvez essa junção de conhecimento das duas é o que faça a reintegração funcionar pela primeira vez. Gente, será que teremos Regabi e Cobel trabalhando juntas? É o que me faz pensar que a reintegração vai funcionar, a única forma. Nossa, a reintegração também das rivais, é isso, unindo todas as tribos, entendeu? Gente, esse episódio eu gostei muito. Muito bom. Eu gostei rico, muito episódio mesmo. Rico. Eu quero saber as teorias de vocês pros próximos. E ó, se você assistiu até agora, comenta aí Pescoço Salgado. Pescoço Salgado. Salt Snack, o nome da cidadezinha safada lá. Comenta. E não se esqueçam que a partir de semana que vem, episódios 9 e 10, a gente vai ter live. Então se inscreve no canal Mikan e no Série Maníacos pra você não perder. Michel, tô muito animada. É muito bom. Live significa que a gente vai poder conversar com vocês em tempo real. Isso que é legal, a gente vai finalmente poder conversar com vocês. É verdade, vai ser demais. Então a gente se vê lá. Um beijo, Pescoço Salgado. Até, tchau.